Boa noite, gente. Oi. Só corrigir o batom aqui. Prontinho. Oi, boa noite. Tudo bem? Esperando deixar algumas pessoas entrarem, ajudarem a gente aí, ficarem online. Já falei com a Fabiana, ela já tá ciente, daqui a pouquinho ela vai aparecer aí, tá bom? Boa tarde. Tudo bom? Como vocês estão hoje? Pessoal, lembrando que a gente está realizando um sorteio que é relacionado a essa live, tá bom? Espero que vocês participem, tá aí no nosso feed. É uma imagem azulzinha escrito foto oficial do sorteio. E aí vocês participam, comentam e é só seguir todas as regras, tá bom? Oi, Jaqueline, Grupo AD, tudo bom? Nosso parceiro. Fabiana entrou, tá? Vou colocar ela aqui pra gente já iniciar. São 5 horas. Vou acenar pra ela. Deixa eu convidar ela aqui pra gente começar essa corações. Oi, Paula. Oi, Fabiana. Boa tarde. Oi, olá, Tamires, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Boa pessoal. tarde. Boa tarde quem já está assistindo a gente. Olha, a gente tá E combinando para quem hoje está de entrando batom. também. É, verdade. É verdade. Pessoal, só para confirmar, a nossa imagem tá boa, o áudio tá tudo ok, que aí eu já inicio aqui a falar com a Fabiana, a gente se apresentar. Deem um ok aí, por favor. Tá tudo certo? Oi, Rê. Avisa pra gente se tá dando pra ouvir, se tá dando pra ver tudo direitinho. Aqui para mim está tudo ótimo, Tamires. Tudo ótimo. Então, beleza. Então vamos lá. Bom, Fabiana, obrigada por estar aqui, né? Em primeiro lugar, obrigada por ter se disponibilizado para ajudar a gente aqui. Acho que em primeiro lugar, primeiro para a gente compartilhar esse conhecimento que você tem aí com os nossos seguidores. Que tá todo mundo querendo saber como é que faz uma recolocação no mercado de trabalho hoje. Queria que você se apresentasse um pouquinho. Tem 20 anos aí de experiência para contar pra gente. Pode me falar um pouquinho de você. É verdade, Tamires. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite da iHunter, é um prazer estar aqui com vocês, né, para falar de um assunto que eu gosto. Então, gente, para quem não me conhece, para quem está chegando aí agora, eu sou Fabiana Vaz, eu sou especialista em recolocação e analista comportamental. Eu já estou há 20 anos trabalhando no mercado de trabalho, comecei minha carreira como recepcionista, eu cheguei a gerente de RH ao longo aí da minha jornada, e decidi empreender. Então, eu já tenho, na verdade, eu já tenho a minha empresa há 2 anos, mas esse ano mesmo eu tirei, sabe, Tamires, quando a gente tem os nossos projetos que ficam sempre guardadinhos, então eu tirei todo o meu Sim. projeto que estava guardadinho, que estava na gaveta, e eu comecei a colocar em prática. E em janeiro desse ano eu estava sem projeto, criei um grupo Recolocação em 2020 e, enfim, nesse pouco tempo aí, eu já estou com o meu curso, a gente vai falar um pouco de LinkedIn, de currículo. A gente hoje vai estar falando de um monte de coisa aqui, bem bacana, né, para quem está acompanhando a gente. Mas o foco principal agora é o meu grupo. Eu tenho um grupo de vagas também, né, no WhatsApp. E o pessoal que me acompanha no Recolocação em 2020 já são 11 pessoas recolocadas, Tamires. Gente, incrível. Aí, gente, outro grupo para vocês fazerem parte. Já entre em contato com a Fabiana depois dessa live para vocês ficarem ligados. Com certeza, será um prazer para quem quiser fazer parte do meu grupo. Depois, quando sair daqui da live, não é agora, não sai agora não. Quando Ah, acabar a é? live aqui da Hunter, vai lá no meu perfil, tem o um linkzinho na bio e vocês será um prazer recebê-los, né, no meu grupo no WhatsApp, no meu grupo de vagas, o meu grupo no Telegram também, onde eu ofereço insights estratégicos,
dicas também para recolocação. Então, podem entrar no meu grupo do WhatsApp e no meu grupo do Telegram também. Será um prazer recebê-los. Que legal, muito legal, Fabiana. Obrigada aí pela sua dica. E vamos seguir com as dicas. Primeiro eu queria falar um pouquinho, né, sobre quem é iHunter. A iHunter é uma empresa que já tem 20 anos no mercado em relação a plataformas de recrutamento e seleção. A gente é super tecnológica, é uma plataforma adaptável para times de RH ou consultorias de RH que estejam interessadas em controlar o seu processo, em ver tudo muito transparente, dar os feedbacks para o candidato. Não sei se todo mundo está acompanhando aqui as lives com a gente, já vi alguns rostos aqui que eu estou acompanhando essas semanas que a gente tem feito as lives. E pelo visto vocês já devem ter conhecido a iHunter, já devem ter entrado no site. E é basicamente isso. A gente está super interessado a receber vocês e trazer conteúdo cada vez mais. E, bom, Fabiana, queria, né, para a gente iniciar aí nossa conversa, a gente alinhou, conversou sobre vários assuntos, mas para contextualizar o pessoal que está aí, perdido, o que é essa tal de recolocação? De onde que surgiu isso? De onde que surgiu as vagas de emprego? Como funcionava antes? Como funciona agora? Conta, explica um pouquinho pra gente sobre essa questão. Conta aí. Então tá, Tamires. Bom, primeiro de tudo, gente, a forma de se recolocar agora, a forma de se candidatar, hoje em dia, ela é diferente da mesma forma que era há 10 anos, há 15 anos atrás. Então, os processos seletivos, o Tamires, eles passaram por uma transformação digital. E como que era feito antigamente? Eu estou falando antigamente, gente, daqui a pouco eu vou estar revelando minha idade aqui. Mas quando eu comecei a me candidatar, era uma coisa horrível, porque você não tinha tecnologia, não tinha celular, você não tinha Google. E hoje em dia não tem como a gente viver sem tecnologia, né? Mas não tinha. Então a gente tinha que esperar dia de domingo, né? E lá nos classificados dos jornais, dos principais jornais do país, você tinha que ir lá nos classificados, folhear o jornal e achar a tua vaga. E isso era só dia de domingo. A maioria das vagas eram realmente só dia de domingo. E era uma loucura, porque você já tinha que estar com uma roupa pronta, o teu currículo impresso, Bate do você braço. tinha que estar com o teu currículo impresso, porque na segunda-feira, provavelmente, era o dia de você ter que comparecer numa empresa, né? Com currículo, com documento, com o jornal riscado lá com a vaga que você, com o endereço da vaga. Era uma coisa horrorosa, mas enfim. Deu certo, né? Para mim deu certo muitas vezes. Mas passou esse tempo, né? A gente está vivendo agora, né, uma indústria digital 4.0, então tudo mudou e hoje existem técnicas para a gente conseguir se recolocar. E existem técnicas, eu vou estar falando de algumas aqui, tá? Que são importantes, porque muita gente fica assim, Tamires, currículo eu sei que tem que ter um currículo, tá? E assim, Claro. tem gente que já está rindo aí dos classificados, mas é isso mesmo, tá? Tá? Vocês que estão rindo aí estão lembrando, tá? Dos classificados. E agora tem técnica, então assim, hoje o teu currículo tem que estar formatado, tem que estar direitinho. Por quê? Porque hoje a gente está vivendo essa era digital. Então, as suas Isso. candidaturas, elas estão sendo em plataformas digitais. A iHunter é uma empresa de tecnologia, né? É muito voltada toda para esse campo digital e a base é inteligência artificial. Então, hoje, você tem que se candidatar da maneira correta. Você não sabe o que vai acontecer, o Tamires, e é o que tem acontecendo muito com os meus seguidores. As pessoas me procuram porque estão muito frustradas. Fabiana, mas eu mando meu currículo para tudo quanto é lugar, não sou chamada. É, Fabiana, ninguém vê meu perfil no LinkedIn. Eu já estou há 3 anos desempregada e ninguém me acha, eu não sou chamada para uma entrevista. Fabiana, está acontecendo alguma coisa errada com o meu currículo? E eu digo, tá, eu tenho que ser com sincera. certeza. Eu tenho que ser sincera. Tem coisa errada, sim. Entendeu? Então, a gente está vivendo, as formas de candidaturas, elas também mudaram. Então, a gente vai estar
falando sobre tudo isso, né? Tudo que está acontecendo com base na tecnologia, na inteligência artificial e como que isso funciona também, né? Porque tem muita novidade. É verdade. E assim, como você falou, tem algo errado. A gente tem que identificar o que está errado aí, né? E aí entra essa questão, né, do RH também, né, do seu trabalho como consultora, como analista desses currículos e tudo mais. E aí me conta assim, o que você sempre informa para essas pessoas que estão com essa dificuldade, seja no currículo, seja nessa plataforma, quais são as dicas assim principais para que eu quero me recolocar, Fabiana? Não sei o que está de errado comigo, por onde eu começo? Conta por onde a gente começa. Então, o Tamires, assim, né? Vamos por partes, né? O nosso primeiro passo é o currículo. Então, o que que acontece? O recrutador, ele leva pouquíssimo tempo para analisar um currículo. Então, o que que acontece? A gente está usando palavras-chave. Como a gente está falando de um mundo digital, eu tenho ainda como. Tá. É porque tem gente que está dizendo que quer participar do sorteio, Tamires. Quem quiser participar do sorteio, Isso. fala aí como é que funciona. Vou contar aqui para vocês. Tem uma imagem no feed da iHunter, tá? E a imagem oficial é uma imagem azulzinha com um presente assim na frente. E aí você vai e olha na legenda dessa foto quais são as regras, que é seguir a iHunter, seguir a Fabiana no perfil dela, comentar um amigo, um arroba que esteja interessado nessa recolocação, talvez nesse sorteio, né, que é super importante. Comentem, curtam e sigam os dois perfis. Fiquem aqui na live com a gente, para vocês que a gente está vendo aqui, todo mundo que está entrando, todo mundo que está participando, e até o final a gente vai ver aqui os perfis. Todo mundo que estiver seguindo essas regrinhas já está participando do sorteio, tá bom? E aí amanhã a gente vai informar quem foi sorteado pelo aplicativo Sorteiogram, tá? Que vai ser feito, vai ser tudo filmado para vocês verem que é tudo super certinho, tá? Fiquem tranquilos. Tá ótimo. Então, ô, Tamires, agora que você falou do sorteio, né? Então, como que está sendo, né, essa questão da candidatura? Primeiro de tudo, o recrutador, ele leva pouquíssimo tempo, ele leva até 6 segundos. Eu analiso 200 currículos assim, ó, no estalar de dedos. Porque é isso que está acontecendo. O RH não tem tempo para demorar. E se o teu currículo não tiver da forma correta, não é um currículo com design, não é isso que vai fazer diferença. O seu currículo, ele tem que estar. Eu falo muito que tem que estar o currículo perfeito. Gente, mas o que é um currículo perfeito? É você ter todas as informações que o próprio recrutador ele está querendo, ele está buscando. Então, o teu currículo ele tem que estar atualizado. Da mesma forma que, por exemplo, você vai lá no LinkedIn, vai lá na sua candidatura, tá? Uma coisa que eu falo muito também, gente, não desanime, tá? Não desistam de se candidatar. Esse é um ponto principal, não desistam. Porque você pode ir lá numa candidatura e tá lá, 200 candidaturas para esta vaga, 300 candidaturas para esta vaga. E eu vou explicar para vocês o que acontece nesse momento, tá? Nem sempre 300 candidaturas são 300 candidatos que estão com um perfil aderente àquela posição. Então, e a gente também tem que ter o bom senso, Tamires, tá? O candidato ele tem que ter o bom senso, porque se uma vaga está exigindo marketing digital e a pessoa nunca trabalhou com marketing digital, né? Vai ser só mais um no meio lá daquela multidão. Então, a gente tem que ter também o bom senso para se candidatar nas vagas, né, às quais vocês analisem os requisitos e que estejam dentro do teu perfil. E aí, o que acontece, o Tamires, nessa hora, né? Tem lá 300 candidatos, 200 candidatos. A minha vaga exige Excel avançado. O que eu vou fazer? Eu vou usar palavras-chave. Eu vou lá, através da inteligência artificial, eu vou naquele monte de candidatura e eu vou procurar Excel avançado. E vai filtrar. De 300 candidatos, 100 tem Excel avançado. Os outros 200 até tinham Excel avançado, mas não colocaram essa informação. Perderam Uhum. a candidatura. Perderam aquela candidatura ali. É. Conseguiu se candidatar, mas não vai
ser selecionado, porque o recrutador não vai te achar ali. Tá? Então, é essa a forma que está sendo usada. A gente usa palavras-chave. Por isso que olhem bem os requisitos da vaga, identifiquem se realmente aqueles requisitos que estão ali, entendeu? Condizem, que você realmente já teve experiência com aquelas informações que estão ali colocadas. Porque o recrutador ele não vai ter esse tempo de analisar todo o teu perfil, analisar todo o teu currículo. Ele não vai ter tempo para isso. E o que, que vai acontecer? Vai descartar. Tamires, eu tenho mais de 20 mil currículos só no meu e-mail. Imagine quantos headhunters que tem aí, né? Quantos recrutadores que existem aí e que tem também, assim, um monte de currículos. E aí Sim, eu os não sei se nossos eu tô... clientes E usando aí, nossa sabe, plataforma é grandiosa, né? A quantidade de currículos que eles devem receber por dia, né? E assim, a gente está passando por essa transformação, como você falou, tudo está muito tecnológico. Você viu alguma diferença surgindo entre esse período da pandemia, o período que era normal, entre aspas, e agora com a pandemia? Qual foi a diferença que você analisou? Aumentou essa quantidade de procura? As pessoas começaram a vir mais para você preocupadas com isso? Provavelmente isso aconteceu, né? Porque agora que as coisas estão totalmente digitais, que a gente tem que se preocupar com isso, essa preocupação deve ter aumentado, né? Conta para mim como está sendo essa procura pelos seus serviços e tudo mais. o Tamiri, sabe o que, que acontece? É o seguinte também, né? Como a gente está vivendo todo esse momento aí, né? Essa gama de informações aí, tecnológicas, e como eu falei anteriormente, né? Muita gente perdida em como se candidatar. Porque o que, que acontece? Teve muita gente que passou 20 anos numa empresa e foi desligado agora na pandemia. Passou 9 anos e foi desligado, entendeu? Teve gente que já está há muito tempo, 15 anos numa empresa. E as pessoas, tem gente que me procura e me diz assim, Fabiana, eu passei tanto tempo focado numa empresa, sem até me ligar de como que estava o mercado de trabalho, eu não sei nem fazer uma entrevista, entendeu? E é a realidade. Então, essas pessoas, esse público, e não só esses, né? Vários motivos. Teve gente que se afastou do mercado por questões pessoais, né? Ou teve que cuidar de um Uhum. parente, ou teve que cuidar de filho, ganhou neném, se afastou. Então, assim, tem N motivos, né? Não é só quem perdeu um emprego. E as pessoas estão realmente perdidas. Até, eu vou te dizer, até profissionais que são de RH, inclusive, não estão sabendo a forma correta de se recolocar agora. E aí, o que, que acontece? Nesse momento de pandemia, né? Bom, primeiro de tudo, né? A gente vai sair dessa pandemia muito mais tecnológico do que nós éramos, né? Porque os processos seletivos eles estão sendo feitos de forma virtual, né? Em sua maioria das vezes, as entrevistas estão sendo online e a gente tem muita coisa, né, vindo por aí. Então, as pessoas não sabem usar um aplicativo, não tem conhecimento, muita gente não tem conhecimento do Zoom, que é um aplicativo que é usado muito para conferência, né, para videoconferência, e não tem conhecimento do Zoom. Então, quer dizer, olha quantas mudanças que entraram aí. Tudo isso, gente, que eu estou falando agora é a realidade, é para a gente poder se inteirar de como que está acontecendo. As entrevistas estão sendo de forma online, né? E elas aumentaram em 165% nessa pandemia, segundo até uma matéria que eu li do Valor. Então, né, no próprio Instagram, que eu li sobre isso. Então, quer dizer, teve um Uhum. aumento significativo, né, das entrevistas online. E muito, né? Intenso. Com certeza, imagino o quanto deve estar intenso, né, para os profissionais de modo geral e como deve estar sendo a quantidade de currículos chegando para eles nesse momento, né? E aí, Fabiana, pensando nisso, né, a gente estava conversando, eu e você, sobre a questão de competências, né? Você contou um pouquinho sobre como você mostrar essa competência, né? E aí depois você vai explicar exatamente para a gente como é que muda esse LinkedIn, como é que muda esse currículo e tudo mais.
Mas hoje eu queria que você falasse, pensando nessas entrevistas, o que que o recrutador está buscando do candidato, né? Para além do currículo, para além dessas competências, é a competência técnica e a competência emocional, não foi essa palavra que você usou comigo? Então, o Tamires, hoje, né, o que que o recrutador ele está avaliando no candidato, principalmente, tá? Os processos estão sendo feitos muito de forma digitais, então tem etapas. O processo seletivo ele passa por fases, né? Você vai primeiro colocar o seu currículo, em segundo lugar, o seu perfil no LinkedIn, ele tem que estar completo, tá? Gente, perfil campeão. Fabiana, não sei o que que é isso. Perfil campeão nada mais é do que o seu perfil completo, com todas as suas características, tá? E aí, você. E o outro ponto fundamental no meio desse turbilhão todo, né? É você também ter o teu networking, é fazer um networking, se conectar com pessoas, né? Se apresentar, criar empatia. E isso faz uma diferença incrível nos dias de hoje. Fabiana, eu não gosto de falar com pessoas. Eu não gosto de me conectar, eu vivo o meu mundo, entendeu? Me desculpa. Para mim, uma vaga nunca caiu do céu, nunca caiu no meu colo. Eu sempre corri atrás das minhas vagas, nunca tive uma indicação da minha vida. Fabiana, você foi indicada para entrar na empresa tal. Nunca fui indicada, isso nunca aconteceu comigo. Mas não dá para a gente ficar assim, gente, de braços cruzados. Tá? Hoje você tem que correr atrás, sim. Você tem que fazer networking, sim. Tá? E não é só por uma conta de uma questão de interesse, não é só por isso. Mas você seguir pessoas que sejam da sua área de atuação. Seguir pessoas, você é da área financeira, seguir pessoas do meio financeiro. Se você é da área de compras, seguir pessoas que têm o perfil de supply chain, né, de compradores, enfim. Então, é importante vocês se conectarem com pessoas da área de vocês também. Isso faz uma diferença total, tá? E eu tô falando isso, Tamires, porque hoje uma aluna minha, ela fez um contato comigo e olha como é que é importante o networking. Ela fez um contato no LinkedIn com um CEO de uma empresa a qual ela tinha interesse e ele Uhum. imediatamente respondeu a ela. Ela falou que ela tinha experiência em auditoria da qualidade, que ela poderia ajudá-los, né, no que fosse preciso. E ele já marcou uma entrevista com ela amanhã. Olha que E incrível aí ela isso. se assustou. Ela se assustou, ou não? Ela se assustou. Ela, na mesma hora, me mandou uma mensagem no WhatsApp. Fabiana, será que eu fiz errado? O que que aconteceu? Olha isso. Eu falei, você está certíssima. Gente, isso é que se chama networking, tá? Não adianta. As suas vagas, quem acha que vaga vai estar só no LinkedIn, as suas vagas não estão lá no LinkedIn. Você precisa, assim, entrar no portal Chances, cadastrar o seu currículo, né? Vocês precisam se cadastrar nos portais que existem de vagas, buscar vagas nas redes sociais. Olha quanto pulo do gato Uhum. aí, Tamires, que a gente já está dando. Demais no Instagram. Aqui, olha, no Chances, no Instagram do Chances, sempre, todo dia, toda semana, tem vaga lá sendo postada. Para vários cantos do Brasil, para várias diferentes formações. Então, assim, sempre busquem ali, sigam a gente, né? Sigam a Hunter também, porque qualquer coisa a gente tira uma dúvida ou outra de vocês, tira dúvidas sobre como se cadastrar nesse banco. Então, a gente está aqui para ajudar, para recolocar vocês. Eu, Fabiana e Hunter, todo mundo está aqui para recolocar vocês nesse mercado. E você tocou nesse assunto que eu achei muito interessante, né? Quando a gente se propõe a se expor, a se mostrar da maneira correta, algumas pessoas até ficam assustadas quando funciona, né? Isso é muito, é legal, mas é até engraçado, essa É, palavra-chave. Tudo exato. isso, pode falar, desculpa te Não, interromper. Não, eu já concluí, e, pode comentar. e não só isso, né, o Tamires. Hoje, principalmente, o que que acontece, né?
A gente hoje analisa muito as competências comportamentais, claro, né? O que são competências comportamentais? Uhum. São a tua experiência, a sua formação, né? Os cursos da sua área, os cursos que você realizou. Isso é analisado? Sim. Mas hoje o recrutador analisa isso aqui, as suas competências comportamentais. E o que são as competências comportamentais? Hoje, o que a empresa está precisando? Ele está precisando, primeiro de tudo, né? Um funcionário que vai resolver todos os problemas dele. Esse é o ponto principal. A empresa ela está buscando aquele super profissional. A realidade é essa. Então, mas o que é ser um super profissional? Eles estão buscando hoje, né? Nós recrutadores estamos buscando hoje um candidato, um profissional que ingresse na empresa, mas que apresente várias habilidades. A gente está falando de competências, habilidades, de atitudes, né, de entusiasmo. Então, é aquele profissional que vai apresentar gestão de pessoas, flexibilidade, negociação, inteligência emocional. Tá? Então, olha quantos pontos, adaptabilidade, enfim, tem uma infinidade aí. Mas olha quantos pontos que estão sendo analisados. Então, por isso que as competências comportamentais, elas são muito bem avaliadas. E o que a gente está buscando? Esse match entre competências técnicas, competências comportamentais, e se esse candidato, com todas essas competências, se é esse o candidato que está aderente à vaga que eu estou divulgando. Porque, Tamires, você trabalha numa empresa de seleção. Quando a gente divulga uma vaga, eu não quero um candidato para daqui a 30 dias. Eu quero um candidato para ontem. Agora. Para ontem, exatamente. Exatamente. É uma pergunta até minha, assim, que eu ouço muito entre os meus colegas conhecidos, e até às vezes em entrevistas, né? Que é aquela famosa questão. Sempre me mandam saber mais sobre a empresa, que é algo muito importante, tanto numa entrevista, quanto para você falar sobre seu currículo, sobre a vaga que você está buscando. E aí tem até pessoas que falam assim, ai meu Deus, mas eu não sei se eu sou completamente apaixonada por essa empresa, eu só quero meu emprego. E como dar a dica assim para essa pessoa que ela quer demonstrar que ela gosta, né? Ela não há necessidade, acho que a gente concorda nisso, que não há necessidade de você ser apaixonado pela empresa, mas desde que você esteja conhecendo a cultura, queira se alinhar com aquela cultura, com aquelas pessoas, qual a dica que você dá, tanto no momento da entrevista quanto para o currículo, da gente se adaptar? O Tamires, vai uma questão muito de conhecimento, né? Até se você está se candidatando a uma empresa que é uma empresa assim, essa é a empresa dos meus sonhos, eu quero trabalhar muito nessa empresa. E eu vou te falar que aconteceu comigo uma vez, né? Eu tinha uma candidatura, né? Eu estava desempregada, correndo atrás, fiz um processo seletivo. Falei, gente, quando eu entrei na empresa, eu falei, é essa empresa que eu quero trabalhar. É essa empresa. Eu fiquei encantada. Eu já tinha lido sobre a empresa, estudado sobre a empresa, li sobre a empresa. Enfim, eu falei, é nessa empresa. Fui para um processo seletivo. 30 pessoas na dinâmica de grupo. Que Lotada, impacto. sala de treinamento lotada. E eu fui. E eu fui me identificando, né? A recrutadora falando da vaga, eu fui me identificando com aquilo tudo. E eu falei, gente, essa vaga é minha. Essa vaga, olha só, essa vaga é minha. Eu tenho tudo a ver com essa empresa. Enfim, passei na dinâmica de grupo, passei depois na segunda fase da entrevista com a gerente, fui para a terceira fase, para a final, com a entrevista com a diretoria e recebi Que a notícia, legal. Fabiana, você foi aprovada. Que legal. E fui Olha, aprovada. E aí, Tamires, sabe o que aconteceu? como foi a entrada? Como foi o trabalho em si? Então, Tamires, eu entrei na empresa, né? Achei tudo maravilhoso, uma sala de treinamento, porque eu já sou instrutora há muitos anos, né? Sou palestrante, já estava me imaginando, né? Naquela sala, com reuniões, palestras, é uma coisa assim de louco, né? RH é assim. E já estava me imaginando ali, eu falei, gente, que maravilha, esse lugar era tudo que eu queria. Enfim, eu pedi demissão, tá?
Por quê? O tempo passou, eu percebi que a cultura da empresa não tinha nada a ver comigo, os valores da empresa não tinham nada a ver comigo, então eu não me identifiquei e eu pedi demissão. Então, quer dizer, eu acho que hoje a dica que eu dou para os candidatos é de que, se você realmente tem uma empresa dos sonhos, corra atrás para você conseguir uma vaga, se candidate, faça um networking sim, tá? Com profissionais que Uhum. sejam daquela empresa, porque eu acho que a gente não pode desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Eu nunca desisti dos meus. Então, corre atrás mesmo, faça o seu network, entre em contato, procura ver se tem vaga aberta, se candidata, vai lá, cadastra o seu currículo no site, porque isso é a diferença. Mas o que acontece? Veja também, tenta identificar, pesquise a empresa, se realmente, leia lá a missão, visão, valores, né? Algumas empresas disponibilizam código de ética e conduta, procura saber se o código de ética e conduta está liberado também para você pesquisar, mas pesquise, porque nem sempre a empresa, né, que você às vezes idealiza é tudo aquilo, né, que você pensa. E aí pode também te causar uma frustração muito grande. No meu caso, foi uma frustração, né? Eu pedi demissão, mas pedi sem dó nem piedade. Pedi com vontade mesmo a demissão. E pronto, vamos embora, bola para frente, eu vou procurar um lugar que eu me encaixe. E graças a Deus isso aconteceu, né? Então, eu vou te Pelo falar, menos você na estava, minha... pelo menos você estava ciente de que já tinha chegado o seu momento, de que você conseguiu seu lugar ao sol e mesmo assim não foi aquilo que fez a sua felicidade. Isso acontece, a gente tem que Exato. realmente tentar, né? E pensando nisso, nessa questão, a gente fala sobre um pouco sobre como se destacar nessa multidão, que é uma multidão de currículos. Vamos direto a falar do que todo mundo está expectando aqui. Como se destacar? Então, Tamires, gente, como se destacar nessa multidão de candidatos aí, tá? Uma coisa que eu já até falei anteriormente, né? As candidaturas que existem, nem sempre, por isso que eu mencionei, vou falar aqui novamente, não desistam. Quando vocês entrarem numa candidatura, seja no LinkedIn, ou seja qualquer outro portal que esteja lá informando, para esta vaga já existem 300 candidatos, tá? 200 candidaturas efetuadas. Nem sempre as 200 candidaturas estarão, tá, com um perfil aderente àquela posição. Então, não temam, tá? Não temam. Primeiro de tudo, você precisa, se você acha que um currículo só basta, eu já farei meu currículo, já fiz a minha parte, tá tudo certo. Agora eu vou contar com a sorte. Hoje em dia, você não tem que contar com a sorte. Você tem que se candidatar da maneira correta, Uhum. identificar. Mas, Fabiana, onde que estão essas vagas que eu não acho vagas? Então, falamos aqui anteriormente. Quem entra lá no meu grupo, eu disponibilizei, tá? São 4 páginas de sites. Eu montei 4 páginas de sites, de aplicativos. Inclusive, o Chances é o primeiro site que está lá na minha lista, tá? De cargos e de vagas, de sites e de aplicativos. Então, é você começar a correr atrás. Tá? No meu grupo de vagas, o Tamires, é um outro ponto que eu coloco também. Poxa, Fabiana, entrei no seu grupo de vagas, mas nunca aparece a vaga que eu quero. Mas a questão não é de aparecer a vaga que você quer. A questão é de você se conectar Correr com atrás de. você se conectar com as empresas que estão lá sendo divulgadas, porque tem empresas pequenas, médias, multinacionais que É a gente verdade. divulga. Então, se conecte com essas empresas, né? E se conecte também com as pessoas que estão divulgando vagas também. Porque muitas É. vezes a gente pega, né, do Instagram, pega do LinkedIn, pega um grupo de vagas do Facebook, por exemplo. Então, é você se conectar e ter o seu currículo formatado, tá? Ter o seu currículo formatado. Tamires, eu vou te falar,
eu analiso o currículo, né? Nós que somos recrutadores, a gente analisa o currículo, como eu falei. Às vezes, em até 6 segundos, você descarta um currículo. E por que você descarta um currículo? Porque o candidato, ele às vezes, ele tem, por exemplo, duas formações. Então, ele quer se candidatar para... Eu vou botar o meu caso. Eu sou formada em secretariado executivo, tá? E aí eu coloco secretariado executivo como objetivo, né? E objetivo, gente, coloquem o objetivo no currículo. O seu currículo, se não tiver um objetivo, qual é o cargo que você está buscando, o recrutador, na hora, não vai ter tempo para olhar o teu currículo. Eu dou isso como exemplo. O candidato, ele tinha uma experiência como comprador, né? Na objetivo, assistente administrativo. A vaga era um assistente de compras, tá? Ele em nenhum momento colocou a experiência dele logo no início de compras, porque o currículo tem que ter um resumo profissional também. Então, você tem que colocar o seu objetivo, se o seu currículo aí, você que está... A gente está com 36 pessoas aqui agora com a gente. Se o seu currículo não tem o objetivo, você vai mudar ele depois da live, tá? Em Fica segundo, o desafio, o seu tá, gente? Ó, 37 pessoas, o desafio é você criar o seu objetivo dentro do seu currículo. Tá fechado? Vamos lá, né? Já está lançado o desafio. Colocar o objetivo. Colocar a formação profissional. Então, você precisa colocar a sua formação, né? O seu resumo profissional. E ali no seu resumo, é que ali você vai colocar a sua formação, tá? Fabiana, eu só tenho o meu ensino médio, não tem problema. Você vai colocar ali, tá? Você vai colocar a sua formação, a sua experiência, as suas competências técnicas, as suas competências comportamentais. E vai identificar, olha a grande sacada, Tamires, vai identificar se na vaga que você está se candidatando constam todas as informações no seu resumo. Porque se o recrutador vai olhar, não tem objetivo, não tem um resumo, já era, ele vai para o próximo e não vai ter tempo de depois analisar o seu currículo. Eu estava falando do comprador, e aí o que acontece? O rapaz, a vaga era para assistente, né, de compras, né, para comprador, ele botou uma experiência que ele teve, que tinha tudo a ver com a posição, ficou lá no fundo do currículo, lá no final do currículo, e o que acontece? Essa pessoa já era, ele já perdeu aquela oportunidade ali, porque no resumo profissional, de cara, ele já não mencionou o que estava no requisito da vaga. Então, não tenha um currículo só. Se você acha que é um currículo só que vai fazer diferença, não. Né? Eu sou formada em secretariado, trabalho com RH, então eu tenho possibilidade de trabalhar nas duas áreas. Se eu estou me candidatando a uma vaga de secretária e eu boto no meu objetivo, tá? Gerente de recursos humanos. Não cola. O que o recrutador vai ver? Pô, essa pessoa se candidatou para secretária, bota um objetivo recursos humanos, já deleta já e vai embora. E você comentou sobre o currículo. Isso, você comentou sobre isso, sobre o currículo, e isso também funciona mesmo para o LinkedIn, que a gente tem que estar lá atualizando, colocando lá naquela aba lá do sobre, que é sobre nós, ele existe para ser utilizado como esse seu objetivo também, né? Contar um pouco mais sobre quem você é, deixar você aparecendo para aquelas pessoas que estão te visitando ou para quando você for visitar o perfil de alguém. E aí, conta para mim. Oi. É isso mesmo. Você falou um ponto agora muito importante, né? Gente, LinkedIn é a maior plataforma profissional do mundo. Então, hoje, o que acontece? Muitas vezes, até o recrutador ele pode nem ter olhado o seu currículo, você nem ter se candidatado, mas ele vai lá no LinkedIn, e isso acontece muito. Eu estou falando isso porque eu já fui encontrada por um headhunter, eu já fui aprovada para um cargo de gerente de RH, porque me encontraram no LinkedIn. Então, o LinkedIn é a plataforma principal, você tem que estar lá, não tem jeito. E o que o recrutador vai fazer? Ele vai buscar também por palavras-chave.
Então, ele vai lá em pesquisar e vai buscar, por exemplo, um profissional que, vamos colocar assim, um assistente financeiro, tá? E vai chover de gente com aquele perfil, né, que já tem atuado como assistente financeiro. Vou colocar um exemplo aqui. Vai chover. E é aí que o seu currículo começa a ser analisado. E você tem lá no teu perfil, né, do teu próprio perfil do LinkedIn, você tem como pesquisar. As empresas, olha a dica importante que eu vou dar aqui agora para vocês. Você tem como pesquisar as empresas que olharam o seu perfil. Tá? Fabiana, eu vi que essa semana 13 empresas diferentes olharam meu perfil. E aí eu pergunto, e você fez o quê? Eu não fiz nada. Eu só vi que olharam meu perfil, que entraram, eu não fiz nada. Então, mais uma vez, entra aí o networking, né? Se o teu perfil foi visto por 13 empresas, por quantas empresas quer que seja, tá? Faça conexão, faça networking com pessoas que sejam daquela empresa. Porque dependendo do teu perfil, você não consegue nem visualizar quais foram as pessoas, né? Porque tem um perfil que é mais avançado, que é pago. Eu vou falar uma coisa, eu não tenho perfil pago do LinkedIn, eu não tenho, que é o perfil premium, eu não tenho perfil pago, e você funciona da não mesma precisa maneira, perfeito. e você também não precisa ter o perfil pago. Eu saí de 800 conexões no LinkedIn, tá? Em 4 meses, o meu perfil de 800 conexões, porque eu vivia muito mundo corporativo, vivia muito dentro da empresa. Então, eu cometi um erro de não usar o LinkedIn. E esse ano, eu, de fato, passei a usar o LinkedIn. Eu saí de 800 conexões, eu já tenho quase 6.300 agora. Isso em 4 meses. Então, entrem sim no perfil do LinkedIn, se conectem, façam networking, porque isso vai fazer uma grande diferença. E hoje, Tamires, além disso, como a gente está falando dessas fases, né, de processo seletivo, o recrutador ele vai olhar o LinkedIn, ele vai olhar o seu currículo. Hoje você tem que ter a sua carta de apresentação pronta, né? E você adequá-la conforme a vaga que você está se candidatando. E muito mais, porque hoje você vai perder uma candidatura se na vaga solicitar, você está se candidatando, anexa o seu currículo. Próxima fase, anexe o seu vídeo currículo de até 2 minutos, falando sobre as suas competências, falando sobre você, falando sobre competências técnicas e comportamentais. Tá? Você tem um vídeo de 2 minutos para gravar. E uma cliente chegou para mim... Passa. Não. Uma cliente chegou para mim e falou assim... E ela falou assim para mim, Fabiana, eu já demorei 2 dias para gravar meu vídeo currículo. Desculpa. Nossa. Se você demorou 2 dias para gravar seu vídeo currículo, você perdeu a sua candidatura, 100 pessoas à sua frente já estavam preparadas, gravaram o vídeo e já se posicionaram. Então, é isso. E além do vídeo currículo também, Tamires, tem o pitch. Né? Hoje, o que é o pitch? Eu vou estar até falando sobre isso mais especificamente amanhã na minha live. Mas o que é o pitch? O pitch é seu discurso. A pessoa tem que estar na ponta da língua com o seu discurso. Né? Falar da sua formação, falar da sua experiência, dos seus pontos fortes. Tá? Ali, ela tem que literalmente se vender. Então, olha quantas informações que existem hoje para o candidato conseguir se posicionar. E é só estar preparado. E tem que estar preparado. E para estar preparado, né? Isso aí, perfeito. Você falou de uma maneira ótima. Gente, lembrando só de 2 coisinhas. Lá no nosso Banco Chances, a gente tem mais de 300 vagas agora. Então, vocês podem lá participar. Tem muita gente deixando o seu currículo lá. As empresas, as pessoas de RH que queiram deixar as suas vagas, as suas oportunidades lá, também pode se cadastrar gratuitamente e já vai estar lá abertinha a sua vaga. Você vai receber todo mundo que estiver se candidatando, tá bom? Lembrando do nosso sorteio, participem nesse sorteio, tá bom? Ninguém vai perder essa chance. E agora, Fabiana, eu queria vir com você para as nossas perguntinhas, porque o pessoal tá meio curioso, nervoso.
com vários questionamentos aí. Eu vou selecionar aqui a primeira, que foi feita... Cadê? Deixa eu ver. Vamos lá. Bom, vamos lá. Rodolfo perguntou: a avaliação emocional é somente com entrevistas online? Desculpa, quem perguntou essa foi a Aerotilt. Depois eu faço a pergunta do Rodolfo. Então, o Tamires, a gente está falando de avaliação comportamental, né? O que acontece? Hoje, o processo seletivo, a sua candidatura, ela passa por várias etapas. Então, primeiro você anexa o currículo, depois pode vir a gravação do seu vídeo currículo para você ter que anexar. E em terceiro lugar, pode chegar para você, olha, nesse momento, a partir de agora, você vai preencher uma pesquisa comportamental e você vai lá e responde também essa pesquisa comportamental. Então, são etapas que acontecem, tá? Mas isso na candidatura. Quando é uma entrevista online, tá? Seja ela pelo WhatsApp Web, pelo Skype, pelo Zoom, qual for a ferramenta que o recrutador esteja utilizando e que você esteja online fazendo essa entrevista, a qualquer momento o recrutador ele pode estar avaliando também as suas competências comportamentais. Eu vou te falar uma coisa, tá? Eu já cheguei para uma candidata e já perguntei para ela assim, tá? Bom, desculpa. Bom, eu já analisei aqui as suas experiências, estão bem aderentes com o que a gente está precisando. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Você pode me falar sobre seus pontos fortes? E a candidata chegou para mim e falou assim, botou a mão aqui assim, né? Aí olha a questão da postura corporal, como que é importante também. Olhou para um lado, olhou para o outro. Nossa, falar da gente é difícil, né? Então, quer dizer... Ela não treinou o pitch dela. Ela não treinou o pitch dela. Bom, é isso aí. Treina na frente do espelho, nosso famoso amigo espelho, antes de fazer a entrevista. E aí, seguindo para uma outra pergunta interessante aqui da Madeline Atela. Desculpa se eu falei errado, tá, gente? Eu tô lendo aqui de acordo com o user do Instagram de vocês. Tenho uma dúvida. Com o LinkedIn, vocês sempre dizem para personalizar o currículo, e isso, acho que no LinkedIn, é bem complicado, porque você aplica várias vagas e perfis diferentes. Como fazer? E aí, acho que você até já deu um parecer aí pra gente falando sobre essa questão. Que não adianta, tem que ter um currículo para cada vaga ou um currículo que você tenha facilidade em adaptar, não é? E aí, qual é a dica, né, para Madeleine aí? Acho que é isso, Madeleine. Desculpa também se eu falei errado. Mas qual é a dica principal? Se você colocar, o ideal é se você tem, por exemplo, várias habilidades, digamos assim, né? Vários cargos, de repente, aos quais você tem competência para poder atuar, então você coloca em barras, tá? Então, por exemplo, gestão de recursos humanos, aquela barrinha em pé, você vai colocando barras, tá? Se for da área de recursos humanos, então, gerente de recursos humanos, treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção. Então, você vai usando barras. Essa é uma boa dica, porque o recrutador, ele pode, em algum momento, procurar por essas palavras-chave que estão dentro aí das suas competências técnicas, no caso das competências técnicas. Mas, Madeleine, não é difícil, não, tá? Vai lá no LinkedIn, torna o seu perfil campeão, para que ele possa ser mais, assim, visualizado. E, como eu falei, não adianta também você ter o teu perfil completo, o teu perfil campeão, mas você não se conecta, né, na rede, não busca outras pessoas. Então, tudo é questão, né, de você comentar, de você publicar. Fabiana, não tem coragem para publicar. Eu estou com um texto já há 5 dias, há um mês eu não publico no LinkedIn. Então, tome coragem. Tome coragem. E eu acho muito adoro bacana que ele chega coisas, né?
vira e mexe, às vezes eu tenho uma vontadezinha, eu vou lá, publico alguma coisa que eu acho que pode ser interessante, né? E pensando nisso, só para dar um parecer para algumas pessoas que estão aqui comentando, tanto no Banco Chances quanto no LinkedIn, você consegue anexar o seu currículo também. Então, eu não estou conseguindo descrever tudo, tá aqui nas escrevi tudo que eu fiz no meu trabalho, quais foram as experiências que eu tive. Inclusive o perfil da Fabiana lá no LinkedIn, Fabiana Vaz, é um exemplo que vocês podem olhar. Mas além disso, eu também quero anexar o meu currículo. Então, no Banco Chances e no LinkedIn você tem essa possibilidade, tá? Tem lá a opção anexar currículo ou anexar uma informação. Então, você pode colocar tanto seu currículo quanto um portfólio para quem usa o portfólio, né? Uma coisa assim que diga um pouco sobre a sua experiência, sobre sua carta de apresentação, né? Então, tem várias possibilidades. E aí, para a gente ir para a próxima pergunta, foi feita pelo Rodolfo. Qual o maior desafio que um recrutador enfrenta hoje para fechar essas vagas no momento online? O que você acha, Fabiana? Então, o Rodolfo, o que acontece é o seguinte, né? Hoje a gente recebe, como eu até mencionei anteriormente, às vezes em uma vaga a gente recebe mais de 300 candidatos. E o RH, você não, é assim, é uma loucura, porque quando a gente tem uma vaga, está trabalhando uma vaga, eu, por exemplo, eu já trabalhei 20 vagas diferentes, tá? Desde perfil de e-commerce até vendedor, enfim, eram perfis completamente diferentes. E é uma loucura, porque é uma quantidade de currículos assim gigantesca. Então, isso já é normal para quem atua, né, no RH, principalmente com processos seletivos assim grandes. Tá? E que é o meu caso, né? Eu já trabalhei em construção civil, só na construção civil foram 6.000 pessoas. Eu já entrevistei 8.000 pessoas na minha carreira. Então, é bem intenso. Isso para mim já é, assim, uma coisa bem, bem rápida e bem dinâmica. Por isso que eu mencionei, o seu currículo ele é descartado até em 6 segundos. Se não tiver dentro da expectativa, dentro do que o recrutador está buscando, quando a gente fala de palavras-chave, de cara, o teu currículo já tem que, de imediato, porque a gente está falando de processos digitais, é claro, mas ainda existem muitas candidaturas também por e-mail. Você que está se candidatando sabe disso. Então, a caixa de entrada da pessoa também, ela fica, né, naquele mar de currículos também. Mas o ponto principal é, tá? Olhou o currículo e o candidato não identificou que aquele currículo está de acordo com o que ele está precisando, eu vou te dizer o que acontece. Eu, por exemplo, eu recebo 200 candidaturas. Você pode ter certeza que de 200 candidaturas, eu vou encontrar 100 dentro do que eu estou buscando, tá? 100. 50 currículos ali, eu já vou fazer uma análise melhor e já vou descartar mais 50. Tá? Daqueles 50 que estão ali comigo, eu vou separar 15. Sendo bem sincera com vocês, 15. Tá? De 15 currículos, eu vou conseguir, tá, ter retorno de 5, porque os outros não vão ler e-mail, não vão ler a mensagem no WhatsApp, não vão atender a ligação do recrutador. Tá? E é isso que acontece. O candidato se candidata a várias vagas e no momento que o recrutador, e às vezes eu fico com pena, Tamires, porque às vezes tem um currículo tão bom, e eu tento fazer contato com aquela pessoa, não consigo, ligo, não consigo, mando o WhatsApp e não responde. Que agonia. Eu, às vezes, dá uma agonia. Por quê? Porque a gente quer fechar aquela vaga. Você quer aquele candidato. Uhum. Oi, desculpa aqui. Eu não sei se vocês estão me vendo, mas eu parei de ver a Fabiana. Então, Fabiana, me dê um alô, por favor. Estou tentando movimentar aqui para... Tem um delay aqui para mim. Você está me ouvindo? Agora voltei a te ouvir. Eu estava até mexendo aqui para ver se eu conseguia alguma coisinha assim, mas, bom, vou deixar aqui mesmo. Pode conversar comigo. Bom, eu vou deixar só para fazer mais 2 perguntinhas, tá, gente? Só para alertar. As perguntas que não forem respondidas aqui no momento,
eu vou deixar para a Fabiana responder pelo direct. Aí eu vou mandar o arroba para que diretamente ela responda para o seu usuário lá aqui do Instagram, tá bom? Então vamos lá, Fabiana. Dúvida do Vinha Lousada. Você acha que a busca pelo aprendizado de uma nova língua, além do inglês, é importante atualmente? Então, gente, ter um idioma, tá? Ele é fundamental. Então, independente se for o inglês, se for o espanhol, ter um idioma é fundamental. Importante ainda é você colocar a informação correta de acordo com o teu nível também do idioma. Porque se você vai se candidatar a uma vaga que está exigindo, por exemplo, um inglês intermediário, tá? E o seu inglês é um inglês básico, então fique também com o pé atrás para se candidatar. Eu vou me candidatar de qualquer maneira aí, porque é um inglês intermediário, mas eu tenho um inglês básico, eu vou me candidatar. E aí, o que pode acontecer? Em determinado momento, pode ser que você tenha que fazer uma prova, né, um nivelamento ali do idioma, que foi do nível intermediário, e você faz ali o teste, que pode ser online também, pode ser uma etapa do processo seletivo, e você pode estar fazendo esse teste de nivelamento e você não ser aprovado. Então, tome cuidado também, tá? Agora, qualquer idioma é essencial na nossa candidatura. Isso a gente sabe, né? Mas não é para você também sair desesperado. Mas tem muito curso online, tá? Tem muita gente também boa também no Instagram, tá? Grupos no Telegram também que dão aulas de inglês. Eu participo de alguns aplicativos também bem bacanas que tem, né, para idiomas. E eu particularmente eu gosto de inglês e espanhol. Então, eu, inclusive, já fui aprovada por uma multinacional. Tamires, você me ouve? Não sei se está travado. Tô te ouvindo direitinho. Pode ficar tranquila. Falando sobre questão do inglês, até acrescentar a questão assim, às vezes você chega e tem que falar, né, na entrevista a pessoa te pergunta, a gente poderia conversar um pouquinho em inglês, um pouquinho em espanhol, e aí a pessoa fica um pouco travada. Então você tem que ir já, eu entendo disso porque eu dou aulas também, você tem que ter uma plena noção de, até uma dica minha, mesmo que você não seja fluente, escreva no papel, treine o que você pode responder, o que são perguntas comuns, né, sobre você, sobre por que você está buscando aquela vaga. Se você não seja super fluente, grava um pouquinho aquelas palavras ali que tenham relação com o mercado de trabalho para você conseguir, porque muitas vezes o emprego exige aquele inglês, mas para você ter uma noção. E não tanto para que você trabalhe com aquilo. Então, vale essa dica, né? O que você acha? Acho válida. Com certeza, com certeza. E isso bom, espero que eu tenha conseguido, né, ter respondido a ele aí. Claro, com certeza. E outra coisa, Marcele Gomes F. perguntou, devo mencionar como motivo da demissão ter sido demitida após retorno da licença médica com afastamento pelo INSS? Repete de novo, Tamires, que para mim a chamada tá bem. Tá, eu vou tentar chegar um Repete pouquinho para mais mim, perto. por favor. Devo mencionar como motivo da demissão demitida após retorno da licença médica com afastamento pelo INSS? Acho que foi uma menção. Devo mencionar que o motivo da demissão foi afastamento pelo INSS ou não? Como uma pessoa deve informar se ela foi demitida? Acho que são também, né? Tem muita dúvida em relação a isso. O que você pode ajudar pra gente? Sobre essa questão, sobre como eu devo mencionar o motivo da minha demissão. Se foi afastamento, foi como? Conta aí pra gente. Então, isso vai depender muito, né? No currículo você não vai colocar isso. O Felipe está dizendo que está travando um pouco. Eu também, Tamires. Eu não sei se é a tua conexão. Para mim está travando bastante. Mas pelo que eu entendi da pergunta, pelo que eu
acho que nossa live vai fechar. Uma dose, né? Uma dose do que